Canal Gameplay, escute áudio novel. Se inscreva. Veja essa gameplay irada enquanto escuta. High School DxD, Entre Anjos e Demônios. Parte 19. Capítulo 141. A festa estava a todo vapor. Os convidados se misturavam com seus conhecidos, e o ar estava cheio das melodias suaves de uma banda ao vivo que se apresentava na sala de estar. Certamente parecia um evento de alta classe. Talvez devido à presença de inúmeros funcionários da prefeitura, muitas figuras proeminentes do mundo dos negócios também estavam presentes. Kaito subestimara Camila. A mulher tinha conexões impressionantes. Elas vêm para causar problemas, Yor, murmurou Kaito, plenamente consciente das intenções de Camila e de suas amigas. Yor olhou para ele, intrigada. Causar problemas? Por que fariam isso? O que ganhariam com isso? Completamente sem noção sobre dinâmicas sociais, Yor não conseguia compreender por que suas colegas gostariam de criar uma cena. Camila, Millie e Sharon se aproximaram, com seus olhares fixos em Kaito. Camila ofereceu um sorriso sacarino. Senhor Kaito, onde o senhor trabalha? Mantendo seu próprio sorriso educado, Kaito respondeu suavemente. Eu trabalho para o Serviço de Segurança do Estado. Sou oficial de polícia. Estive em uma missão confidencial, e é por isso que não havia reconhecido publicamente meu relacionamento com a Yor até agora. Ele ofereceu um sorriso grato ao trio. A Yor sempre fala de vocês. Quero lhes agradecer por cuidarem dela. Eu aprecio isso. Camila, Millie e Sharon ficaram surpresas. Você é um policial disfarçado? Sério? Os olhos de Millie brilharam de excitação e curiosidade. Os funcionários municipais na sala também pareceram notar, com seus olhares mudando sutilmente em direção a Kaito. Camila, desconfiada, insistiu. Se você estava em uma missão confidencial, tem certeza de que não há problema em revelar sua identidade agora? Tudo bem. Minha missão foi concluída, assegurou-lhes Kaito. A identidade era uma fabricação que ele inventara na hora, mas fornecia uma explicação conveniente para o status perpetuamente solteiro de Yor. Dessa forma, todos presumiriam que Yor não estava solteira, mas tinha um namorado que era um policial em missão confidencial, justificando o relacionamento secreto. Yor sentava-se ao lado dele, com um sorriso fixo estampado no rosto, embora estivesse suando de nervosismo por dentro. Porque se Kaito alegasse ser um policial, havia um problema significativo. Seu irmão caçula, Yuri Briar. O irmão de Yor trabalhava justamente para o Serviço de Segurança do Estado. Se Yuri soubesse da existência de Kaito, ele sem dúvida investigaria o passado dele, e a farsa seria exposta. Oh não, o que ela deveria fazer? Mas Kaito já havia contado a todos. Era tarde demais para negar agora, não era? O coração de Yor batia forte de ansiedade, mas ela manteve o sorriso forçado. Kaito estava genuinamente alheio ao fato de que o irmão de Yor também trabalhava para o Serviço de Segurança do Estado. Ele simplesmente escolhera uma profissão que tornaria difícil para os outros investigarem seu suposto passado. Para o leve alívio de Yor, todos na festa pareceram acreditar na história de Kaito. Talvez ainda houvesse uma chance. Se Yuri descobrisse a verdade, ela poderia sempre confessar a ele. Camila, incapaz de encontrar falhas na história de Kaito, sentiu uma pontada de inveja. Ela sempre se gabara da excelência de Dominique e se orgulhara dele. A percepção de que Yor tinha um namorado tão excepcional o tempo todo fez Camila se sentir uma tola. A distração habitual de Yor agora parecia uma forma sutil de deboche. O sentimento a corroía. Não, ela tinha que encontrar um jeito de envergonhar a Yor. Bem, Yor, você raramente frequenta festas. Agora que está aqui, deveria aproveitar, disse Camila, batendo as palmas das mãos como se tivesse tido um pensamento repentino. Ah, já sei. Yor, por que você e o Sr. Kaito não dançam juntos? É uma oportunidade tão rara. Dançar? Yor atrapalhou-se. Não, tudo bem. Ela nunca havia dançado antes. Camila sabia disso. Por que trazer o assunto à tona agora? Kaito manteve o sorriso, desdenhando internamente. A julgar pelas microexpressões de Yor, ela claramente não sabia dançar. Camila estava tentando envergonhá-la deliberadamente. Que mulher mesquinha! Apesar de seu desdém interno, Kaito não permitiria que Yor fosse humilhada. Ele viera para desempenhar o papel e o desempenharia bem. Ele aceitou o desafio com um sorriso. Claro, eu adoraria dançar com a Yor. Kaito, Yor começou a entrar em pânico, mas Kaito piscou para ela, silenciando seu protesto silencioso. Kaito olhou para um casal dançando tango no centro do salão e sorriu. Nós iremos quando eles terminarem. Enquanto falava, ele ativou discretamente a alteração do senso comum em Yor, sussurrando em seu ouvido. Não se preocupe. Usarei magia para ajudá-la a lembrar de alguns passos básicos. Apenas tente seguir meu comando e deixe o resto comigo. Yor, sem outra opção, observava nervosamente o casal que dançava com sua ansiedade evidente. Camila sorriu internamente, saboreando o aparente desconforto de Yor. Ela sabia que Yor não sabia dançar e antecipava um espetáculo desajeitado e embaraçoso. Ei, Camila, isso não é demais? Sharon, sendo mais velha, sussurrou para ela. O que importa? Não podemos deixar a Yor roubar todas as atenções. Este é o preço que ela paga por nos enganar por tanto tempo. Camila sorriu. Não se preocupe, não serei muito dura com ela. Hehe, agora que você mencionou, acho que ela merece um pequeno castigo. Como pôde?
Nós conversamos tanto, e ela provavelmente esteve rindo de nós o tempo todo, interrompeu Millie, também nutrindo um toque de inveja em relação a Yor. A aparência de Kaito era precisamente o tipo de Millie. Se ela já não tivesse um namorado, poderia até ter considerado roubá-lo de Yor. Millie alimentou o pensamento brevemente. Claro, era apenas um pensamento passageiro. Todo mundo tinha seus momentos maldosos. Ainda assim, isso a deixava com tanta inveja. Logo, o casal na pista de dança terminou o tango. Kaito naturalmente pegou a mão de Yor e a conduziu para o centro do salão. Ele acenou educadamente para a banda. Poderiam tocar Por Una Cabeça, por favor? O que era um tango sem Por Una Cabeça? Felizmente, este mundo compartilhava muitas semelhanças culturais com o seu original, então a famosa peça estava prontamente disponível. Kaito sabia dançar tango? A resposta era sim. Ele havia se preparado para esse encontro da alta sociedade. Mais cedo naquele dia, ele comprará tutoriais de dança e praticará especificamente para esta ocasião. Não apenas dança, mas também truques de mágica, conhecimento de vinhos finos e várias outras habilidades. Ele acreditava em estar preparado. No centro da pista de dança, Yor colocou uma mão suavemente na de Kaito e a outra em seu ombro. E então, ela se perdeu. O que ela deveria fazer a seguir? Ela olhou para ele fixamente. Embora Kaito tivesse usado magia para imprimir alguns passos em sua memória, ela estava completamente desacostumada a como começar. Felizmente, Kaito estava pronto. Enquanto as notas sensuais do violino de Por Una Cabeça enchiam o ar, ele canalizou discretamente sua magia, tecendo-a ao redor das pernas longas e elegantes de Yor sob o vestido. Vamos dançar. Yor sentiu como se suas pernas tivessem vontade própria. Uma força invisível guiava seus passos, executando os movimentos do tango com uma precisão surpreendente. A mão de Kaito repousava na cintura de Yor. Ele podia sentir a tensão em seus músculos. Aquela mulher era uma máquina de matar letal, e forçá-la a dançar assim devia ser uma tortura para ela. Apesar de sua rigidez com a assistência mágica de Kaito, ela parecia notavelmente graciosa para os espectadores. Camila rangeu os dentes com sua inveja intensificando-se enquanto observava Kaito e Yor deslizarem pela pista de dança. Como podiam ser tão deslumbrantes? Todos os olhos estavam neles. Kaito, impecavelmente vestido, atraía olhares de admiração de muitas mulheres na sala. Yor, em seu vestido elegante, estava deslumbrante. Suas pernas longas, acentuadas pelos saltos agulha de sola vermelha, a tornavam quase tão alta quanto Kaito. O vestido preto destacava sua beleza fria. Seu cabelo escuro fluía graciosamente, com um enfeite de cabelo dourado cintilante adicionando um toque de elegância. Sua pele era branca como a neve, e as costas abertas do vestido revelavam um vislumbre tentador de sua pele impecável. Os olhos carmesim de Yor eram cativantes, fixos no rosto de Kaito, atraindo olhares invejosos dos homens presentes. A dança elegante deles adicionou um toque de magia à festa, cativando todos os presentes. À medida que a música progredia, Yor relaxava gradualmente, com seus movimentos tornando-se mais fluidos e graciosos. Sob a orientação de Kaito, ela se movia em perfeita harmonia com ele com sua dança cativante. Kaito ergueu a mão de Yor, com sua mão direita guiando suavemente a cintura esguia dela enquanto a girava. Yor girou sem esforço, com seu vestido preto rodopiando ao seu redor, exibindo suas belas pernas sob a bainha. Após 3 giros graciosos, Yor inclinou-se para trás nos braços de Kaito. Ele abraçou a cintura dela, conduzindo-a ao ápice da dança. Enquanto a bela melodia de Por Una Cabeça subia, Yor não pôde deixar de fixar o olhar no de Kaito. Mesmo enquanto se moviam, seus olhares permaneciam fixos um no outro. Para os espectadores, no entanto, a demonstração pública de afeto era quase insuportável. A música tornou-se mais suave e melodiosa, trazendo sorrisos aos rostos de muitos na plateia. A música e a dança eram profundamente comoventes, cativando todos os presentes. Finalmente, quando a música terminou, Yor, guiada por Kaito, completou a dança. Uma onda de aplausos entusiasmados explodiu ao redor deles. Capítulo 142. A expressão de Camila era complexa. Ela pretendia que Yor se envergonhasse, mas o resultado apenas a fez brilhar ainda mais. Bem, não vamos remoer isso, disse Sharon com um pequeno sorriso, seu olhar guardando um toque de admiração por Kaito e Yor. O namorado da Yor é notável. Julgando apenas pelo seu desempenho anterior, Kaito fora impecável. Agora, Yor se tornará o centro das atenções na festa, um feito que a Yor do passado jamais conseguiria alcançar. E era óbvio para todos que essa transformação se devia a Kaito. Sua presença era cativante. Algumas coisas, como aparência e carisma, não podiam ser invejadas. Após a dança, Kaito conduziu Yor de volta aos seus lugares, sorrindo e agradecendo aos que estavam ao redor. A expressão de Yor ainda guardava um traço de euforia. A sensação da dança fora mágica, ela percebeu que havia dominado completamente os passos. Kaito era realmente incrível. A festa continuou, e Camila e suas amigas abandonaram desanimadas seus planos de envergonhar Yor. Depois de mais algumas tentativas, todas repelidas suavemente por Kaito. Camila percebeu que qualquer ação adicional serviria apenas para destacar a recém-descoberta elegância e charme de Yor. Nesse momento, o parceiro de Camila, Dominique, aproximou-se de Yor e Kaito com um sorriso educado no rosto. Yor, é raro ver você em uma festa.
Está se divertindo com o Kaito-san? Muito obrigada por nos receber, Sr. Dominique. Estou me divertindo maravilhosamente, Yor respondeu rapidamente, oferecendo um sorriso agradecido. E obrigada por sua preocupação. Haha, ver você com este excelente namorado me deixa tranquilo. Eu costumava me preocupar bastante com você. O sorriso de Dominique era caloroso enquanto ele voltava seu olhar para Kaito. Kaito-san, ele indagou, quando você planeja se casar com a Yor? Casamento? Kaito ficou interiormente sem palavras. Ele apenas aceitara uma comissão para agir como parceiro dela. Casamento era uma etiqueta de preço totalmente diferente. Haha, se possível, quanto antes melhor, é claro. Estou ansioso para fazer da Yor minha esposa. Enquanto falava, Kaito naturalmente colocou o braço em volta da cintura de Yor, puxando-a para mais perto. A mente de Yor era um turbilhão de pensamentos em pânico. Se descobrissem que ela e Kaito estavam apenas fingindo, seria um desastre. Com o coração disparado, ela forçou um sorriso e assentiu. Sim, eu também estou ansiosa pelo dia em que me casar. Que maravilha! Você não está ficando mais jovem, Yor. É hora de sossegar. Dominique continuou a encorajar a ideia do casamento com um sorriso gentil. Ele era uma pessoa bondosa e suave, exatamente como Camila descrevera. Depois de finalmente se despedir de Dominique, Yor voltou-se para Kaito com uma expressão ligeiramente perturbada. O que devemos fazer? Sinto que as coisas estão fugindo do controle. Está tudo bem. Isso tudo está dentro do reino da normalidade. Kaito respondeu calmamente. Já que ele estava desempenhando o papel de namorado, perguntas sobre casamento eram esperadas. Quanto a casarem-se de fato, isso não cabia a eles decidir. O tempo passou rápido e logo a festa chegou ao fim. Kaito pegou a mão de Yor e despediu-se de todos os presentes. Sob os olhares complexos de Camila e Millie, eles se afastaram gradualmente, desaparecendo pela rua. No entanto, não muito longe dali, um homem os observou até que estivessem fora de vista com uma expressão de total perplexidade. Ele viu corretamente? A princesa dos espinhos estava passeando de mãos dadas com um homem? Depois de caminharem uma certa distância, Yor e Kaito finalmente soltaram as mãos um do outro. Yor soltou um longo suspiro. Finalmente, acabou. Ela se sentia mais exausta do que após uma missão de assassinato. Kaito deu uma risadinha, olhando para a esquina de uma rua com os olhos semicerrados. Lá estava de novo. Ele sentirá alguém os observando desde que deixaram a festa. Mantendo uma postura calma, ele se dirigiu a Yor. Espere aqui por mim por 2 minutos. Eu volto logo. Hein? Tudo bem. Sem saber das intenções de Kaito, Yor concordou prontamente. No instante seguinte, ela viu Kaito desaparecer no ar. Yor olhou fixamente por um momento antes de processar a informação. Certo, ele é um demônio. Perto da esquina, um homem fingia admirar a paisagem, com o olhar voltando-se frequentemente para Yor e Kaito à distância. Mas em um breve momento de distração, ele notou que o homem ao lado da princesa dos espinhos havia desaparecido. Assustado, o homem vasculhou rapidamente a área, mas não encontrou nada. Ele coçou a cabeça, imaginando como o homem poderia ter sumido tão de repente. Procurando por mim? Uma voz calma veio de trás dele, fazendo os pelos do homem se arrepiarem. Suor frio escorreu por suas costas. Como? Ele não sentirá a aproximação de forma alguma. Antes que o homem pudesse se virar, Kaito colocou a mão em seu ombro. Para qualquer observador, eles pareceriam amigos íntimos. Você está nos observando desde que saímos da festa, não está? A voz calma de Kaito fez o homem suar frio, mas ele rapidamente se recompôs e ofereceu uma explicação. Você entendeu errado, eu não quero lhe fazer mal. Eu sei que não. Caso contrário, você não seria capaz de falar agora. Kaito falou com indiferença. Ele conseguia sentir a falta de hostilidade do homem, mas a cautela o levava a investigar e entender a situação. Então, por que você estava me observando? Eu estava curioso. Sou eu quem geralmente limpa as coisas depois do trabalho da princesa dos espinhos. Nunca a vi com outro homem antes. Por preocupação com minha missão, eu estava considerando se deveria reportar ao dono da loja, digo nosso líder. Você achou que eu era uma ameaça? Kaito ergueu uma sobrancelha. A sua organização controla a vida pessoal dos membros? Não. É que a princesa dos espinhos tem uma missão hoje à noite, então vim cedo para me preparar. Depois que ela completa a missão, limpadores como eu cuidam da cena. Encontrar você foi uma coincidência. A explicação do homem saiu em uma enxurrada de palavras nervosas. Ele não sabia explicar o porquê, mas sentia uma pressão imensa vinda de Kaito. A mão em seu ombro fazia sentir como se sua vida estivesse nas mãos de Kaito. Um único aperto bastaria para acabar com ela. Kaito inclinou levemente a cabeça. Julgando pelas flutuações emocionais do homem, ele parecia estar dizendo a verdade. Tudo bem, já que é um mal-entendido, vou deixar passar. Vou apenas apagar esta memória para você. Kaito murmurou como se falasse consigo mesmo e usou seu poder demoníaco para alterar as memórias do homem. No segundo seguinte, ele desapareceu. O homem olhou vagamente para Kaito, que reaparecera ao lado de Yor, sentindo uma sensação de inquietação. O que acabou de acontecer? Porque ele estava coberto de suor frio. De repente, algo fez sentido e seus olhos se arregalaram. Ele olhou rapidamente para o seu dedo indicador, notando um hematoma escuro. Mas ele não tinha memória de como conseguiu. Algo estava definitivamente errado. Ele fora controlado mentalmente. O homem com a princesa dos espinhos era perigoso. Seria um anjo? Um demônio? Ou um anjo caído? Independentemente disso, ele fora indubitavelmente afetado por algum tipo de alteração mental.
O homem não demorou. Ele correu para relatar o incidente ao dono da loja, que levou o assunto a sério e iniciou imediatamente uma investigação. Pouco depois, a resposta do dono da loja chegou. Ele é um demônio e um poderoso. Não se envolva mais com ele. Tecnicamente falando, ele agora é considerado um aliado. Ele provavelmente apagou sua memória para evitar problemas. Classifiquei todas as informações a respeito dele e as armazenei no arquivo de segurança máxima. Entendido. O homem ficou chocado. Ele não esperava que o jovem de aparência inofensiva ao lado da princesa dos espinhos fosse um ser formidável. O pensamento de ser abordado por esse monstro e ter sua memória apagada causou-lhe arrepios. Poderes sobrenaturais eram ao mesmo tempo fascinantes e assustadores. Enquanto isso, Kaito não tinha ciência dos eventos que transcorreram após sua partida. Ele apenas sabia que o observador era um colega de Yor e permanecia alheio ao fato de que sua identidade demoníaca fora revelada à Agência de Segurança Nacional. Yor também não questionou a ausência de Kaito. Fiel à sua natureza, ela esperara os 2 minutos combinados sem um único pensamento ou pergunta extra. Desculpe fazê-la esperar. Kaito sorriu e perguntou, Senhorita Yor, agora que o fingimento de ser seu namorado está completo, vamos finalizar nosso contrato? Ah, certo, o contrato. Yor pareceu se lembrar, assentindo seriamente. Estou disposta a assinar o contrato com você. Muito obrigada por tudo que você fez. Nós dois nos beneficiamos. Vamos voltar e nos preparar para a assinatura do contrato. Tudo bem. Com os termos acordados, Kaito, de alto astral, retornou ao apartamento de Yor com ela e começou a montar o círculo mágico para o contrato. Yor cooperou totalmente, cumprindo cada instrução de Kaito. O desempenho dele hoje claramente conquistara sua total confiança. Então, algo inesperado ocorreu. No momento em que o contrato foi finalizado, Kaito percebeu, para seu espanto, que se tratava de um contrato de fé. Esta foi uma surpresa agradável. Ele não esperava que Yor fosse uma cliente de tão alta qualidade. Talvez fosse devido à sua natureza naturalmente distraída? Não diziam que a distração dela a tornava confiante nos outros? O humor de Kaito disparou. Todos os seus esforços valeram a pena. Com o contrato estabelecido com sucesso, Kaito testou coletando seu preço. À medida que seu poder demoníaco fluía pelo contrato, ele sentiu uma onda de preço potente fluir para dentro dele, aumentando visivelmente seu poder. Os resultados foram notáveis. Kaito assentiu em satisfação. Como esperado de um contrato de fé, o reforço ao seu poder demoníaco excedia em muito de contratos normais. Mesmo no seu nível atual, o aumento era significativo. Talvez um dia ele alcançasse o nível de Sir Lucifer, ponto em que os ganhos de poder vindos de contratos poderiam tornar-se insignificantes. Embora não conhecesse os limites deste método, ele certamente aproveitaria ao máximo enquanto permanecesse eficaz. Capítulo 143. Yor, ainda sem saber da conclusão bem-sucedida do contrato, perguntou ansiosamente, então, funcionou? Foi um sucesso, senhorita Yor, Kaito respondeu com um sorriso. Ah, fico tão feliz que pude ajudar. O rosto de Yor iluminou-se com um sorriso. Kaito achava a personalidade dela bastante cativante. Interagir com ela era refrescantemente direto. Não havia necessidade de decifrar segundas intenções ou suspeitar de enganos. Lidar com alguém tão descomplicado era uma mudança bem-vinda. Infelizmente, pessoas tão genuínas quanto Yor eram raras neste mundo. A sinceridade delas muitas vezes as tornava alvos fáceis, vulneráveis à manipulação e aos maus tratos. Depois de experiências suficientes desse tipo, até o coração mais inocente poderia tornar-se amargurado. No entanto, os pensamentos de Kaito voltaram-se para a assombrosa proeza de combate de Yor, e ele riu suavemente. Aproveitar-se da Yor? Que piada! Ela era uma super-assassina capaz de derrotar sozinha um grupo de homens armados. Talvez essa fosse a razão pela qual ela conseguia manter uma personalidade tão ingênua e cativante? Com suas habilidades de combate sobre-humanas, sua inocência não representava uma vulnerabilidade real. Enquanto ponderava sobre isso, o telefone fixo na sala de estar tocou de repente. Yor levantou-se rapidamente para atender. Alô, mana, sou eu. A audição aprimorada de Kaito captou a voz do outro lado. O irmão mais novo da Yor, não era? Oh, Yuri. A voz de Yor estava cheia de alegria. Sim, mana. Ouvi do Sr. Dominique que você tem um namorado agora? É verdade? Yuri foi direto ao ponto, com a voz carregada de tensão e ciúmes. Kaito ergueu uma sobrancelha, ponderando as implicações. Aquele tom definitivamente sugeria ciúmes. Agitada pela pergunta do irmão, Yor olhou para Kaito sentado no sofá antes de assentir. Hein? Oh sim, eu tenho um namorado. É verdade mesmo? De onde ele é? O que ele faz? Ele é mais velho ou mais novo que você? Ele é forte? Ele é bom para você? Ele te maltrata, mana? Se ele maltratar, eu nunca vou perdoá-lo. Espere aí, eu estou indo aí para acertar as contas com ele. Yuri a bombardeou com uma série de perguntas em disparada, deixando Yor sem palavras, sem saber qual responder primeiro. Até Kaito ficou surpreso. Espere um pouco. Como isso de repente se transformou nele vindo para acertar as contas, por supostamente maltratar a Yor? Yor, completamente atordoada, mudou rapidamente de assunto. Yuri, acalme-se, eu estou bem. Como vai o trabalho ultimamente? Hein? Oh, estou indo bem, obrigado por perguntar, mana. Posso conseguir uma promoção em breve, então provavelmente viajarei mais a trabalho. Mas nada é mais importante que você, mana. Vou visitá-la amanhã. Amanhã?
Sim, amanhã é sábado, certo? Você não trabalha, não é? Sem trabalho, mas tanto hoje quanto amanhã à noite estão reservados para assassinatos, Kaito refletiu sombriamente. Yor hesitou com a voz suave. Não é fácil conseguir uma promoção. Você deveria focar no seu trabalho como uma forma de mostrar gratidão. Eu estou bem. Kaito, digo meu namorado, ele é muito bom para mim. Crack. O som de algo quebrando? Hein? Yuri, que som foi esse? Yor perguntou rapidamente. Nada, mana. O copo de plástico na minha mão acabou de quebrar por algum motivo. Ah, eu provavelmente comprei um barato e com defeito. A voz de Yuri estava embargada de emoção. Kaito. Sério, ele estava claramente com ciúmes ao ouvir que sua irmã e o namorado estavam se dando bem. Esse cara, poderia ser um Siscon? Antes que Yor pudesse responder, Yuri continuou do outro lado. De qualquer forma, eu estou bem. Passarei aí assim que terminar de entregar alguns trabalhos amanhã. O Sr. Dominique disse que vocês dois estão namorando há algum tempo. Vocês estão morando juntos? É. Yor foi pega de surpresa, voltando-se para Kaito em busca de ajuda. Parecia que Yuri não seria facilmente dissuadido. Eles teriam que lidar com isso com cuidado. Qualquer inconsistência poderia despertar a suspeita dele. A mente de Kaito trabalhava rápido, reconhecendo a necessidade de uma estratégia bem preparada. Caso contrário, o teatro deles poderia desmoronar, exigindo que ele recorresse à alteração de memórias e reiniciasse todo o cenário, o que seria um grande transtorno. Tendo finalmente garantido um contrato de fé, Kaito não estava disposto a deixá-lo ser prejudicado. Ele assentiu para Yor. Sim, estamos morando juntos, Yor confirmou. Ela também percebeu que negar seria suspeito, considerando a história estabelecida por Kaito sobre o relacionamento secreto e de longo prazo deles. Como esperado. Droga. A frustração de Yuri era evidente do outro lado. Yor, Kaito. A expressão de Kaito ficou vazia. Bem, parecia que eles haviam encontrado um personagem um tanto problemático. Depois de desligar, Yor voltou parecendo angustiada e sentou-se à frente de Kaito. O que devemos fazer? O Yuri virá assim tão de repente. Ela olhou para Kaito, com uma mistura de ansiedade e embaraço nos olhos. Você poderia, por favor, me fazer outro favor? Kaito sorriu gentilmente. Considere isso parte do nosso contrato. Farei o meu melhor para ajudá-la a lidar com isso. Muito obrigada. Sinto muito por incomodá-lo novamente. Não mencione isso. Vamos focar em descobrir como passar pelo seu irmão. Yor suspirou, massageando as têmporas. Há algo que você talvez não saiba. O Yuri trabalha para o Serviço de Segurança do Estado, SSS. De acordo com o seu disfarce, vocês são colegas. Kaito, ele acabará de cavar um buraco para si mesmo? As coisas haviam acabado de se complicar. Kaito não esperava que Yuri trabalhasse para o Serviço de Segurança do Estado, SSS. Se ele investigasse minimamente, a farsa seria exposta. O nível de dificuldade acabará de aumentar dramaticamente. Kaito deu uma risadinha irônica, percebendo que teria muito trabalho pela frente. Ele precisava estabelecer sua identidade de agente secreto de alguma forma. Deveria infiltrar-se no serviço de segurança e criar um arquivo para si mesmo? Isso era provavelmente impossível. O Serviço de Segurança do Estado, SSS, não era uma organização qualquer. Pelo menos, até onde Kaito sabia, os altos escalões deles já estavam em contato com demônios, anjos e outras facções sobrenaturais. Mesmo alterar o senso comum poderia não ser suficiente. Então, como alternativa, ele deveria usar a alteração de senso comum diretamente no seu futuro cunhado. Kaito ponderou a ideia, mas balançou a cabeça internamente. Embora conveniente, alterar o senso comum era uma solução superficial. Uma vez que o efeito passasse, a pessoa voltaria ao normal, e o indivíduo perceptivo poderia até notar inconsistências. Além disso, como Yuri trabalhava para o Serviço de Segurança do Estado, SSS, ele poderia ter métodos para neutralizar tais poderes, tornando a abordagem arriscada. Kaito sentiu uma onda de frustração. Ele só queria completar o contrato sem problemas. Por que tinha que ser tão difícil? Ele considerou brevemente trocar de clientes com a Koneko. Kaito, por que você está com essa cara? Não tem jeito. A preocupação de Yor cresceu ao observar a expressão conflituosa de Kaito. Não é nada. Dê-me um momento. Vou ligar para uma amiga. Kaito pegou o telefone, pronto para buscar assistência. Ele anteriormente evitara pedir ajuda, preferindo resolver tudo sozinho. Em parte porque envolver outros demônios aumentava o risco de falha do contrato, e em parte porque ele visava um contrato de fé. Mas agora que o contrato de fé estava garantido, ele não tinha com o que se preocupar. Ele poderia pegar a rota mais fácil disponível. Ele pediria conselhos a Rias e seu clã. Eles poderiam ter experiência em lidar com autoridades humanas. Ele descou o número da Rias. Ela estava em uma tarefa arqueológica e atendeu rapidamente. Kaito, o que houve? É incomum você ligar a esta hora. Tenho algo sobre o qual gostaria de consultá-la. Você está livre no momento? É raro você pedir minha ajuda. Rias riu. Tudo bem, espere um momento. Professor, poderia cuidar disso por um instante? Preciso atender esta ligação. Rias pareceu interromper o trabalho, indo para uma área reservada antes de falar novamente. Então, o que é? Kaito explicou brevemente a situação, deixando Rias sem palavras. Como um simples contrato levou você ao Serviço de Segurança do Estado, SSS. Os humanos não são tão simples quanto você pensa. Não subestime o poder deles.
Eu sei que não é simples, por isso estou pedindo sua ajuda. Kaito riu amarelo. Enfim, essa é a situação. Preciso adquirir uma identidade de agente secreto, mas não posso interferir diretamente no serviço de segurança. Então vim até você, esperando que pudesse ter uma solução. E você veio ao lugar certo. Rias parecia um pouco convencida. O Serviço de Segurança do Estado, SSS, é diferente de outras organizações. Seria difícil para outros lidarem com isso, mas para a família Greymoor é bem simples. Temos influência dentro das fileiras deles. Kaito ficou levemente surpreso. Capítulo 144. Eu achava que os demônios não deveriam controlar facções humanas ou interferir em sua política. Publicamente, todos dizem isso. Mas nos bastidores, quem não exerce um pouco de influência? Afinal, muitos dos nossos vivem no mundo humano agora. Na realidade, nós não interferimos de fato, porém. Rias explicou que as 3 facções, assim como os outros panteões, não se davam ao trabalho de interferir nos assuntos humanos. Isso estava explicitamente estipulado em seus acordos. No entanto, durante as guerras anteriores, todos haviam jogado seus pequenos jogos por baixo dos panos. Agora, séculos após o fim dos combates, esses métodos ainda permaneciam, era melhor usá-los. Desde que não fossem longe demais, todos faziam vista grossa, mantendo um entendimento silencioso. Kaito riu baixo. Os males da classe privilegiada. Você também é um membro da classe privilegiada agora, sabe? Provocou Rias. Kaito não havia experimentado a extensão da influência da família Greymoor até agora. Ele apenas sabia que eles detinham um peso considerável no submundo. Mas essa pequena demonstração de poder dentro da sociedade humana revelava apenas a ponta do iceberg. Eles eram extraordinários. Ocasionalmente, experimentar os males do privilégio era muito bom, na verdade. Depois que Rias prometeu fazer Akeno se comunicar com as autoridades do mundo humano, Kaito pôde finalmente relaxar. Tudo resolvido. Você não precisa mais se preocupar com sua identidade, disse Kaito para Yor com um sorriso. Sua identidade na polícia secreta foi providenciada. Tudo o que resta é lidar com seu irmão amanhã e evitar despertar a suspeita dele. Sério? Você é incrível, Kaito-san. A expressão de Yor era de imenso alívio. Graças a Deus. Se Kaito não tivesse sido capaz de resolver isso, ela teria que confessar a Yuri. Mas a desculpa de eu arrumei um namorado falso para poder continuar sendo uma assassina era algo que ela simplesmente não conseguia se obrigar a dizer. Felizmente, Kaito havia resolvido o problema salvando o emprego dela. Não baixe a guarda ainda, Yor, Kaito lembrou a ela com uma risada. Nós também não dissemos que estávamos morando juntos? Seu lugar atual não grita exatamente casal coabitando. Verdade. Yor percebeu de repente, olhando ao redor de seu apartamento. Os móveis e a decoração eram todos indicativos de uma mulher solteira e madura, não de alguém que vivia com um homem. É melhor reorganizar as coisas. Idealmente, um ambiente completamente desconhecido para o seu irmão evitaria muitas brechas. Então, seria melhor ir para o meu lugar. Yor ficou surpresa com a sugestão de Kaito. Eu tenho que me mudar para sua casa? Não vai ser muito incômodo. Não se preocupe. Eu tenho uma vila vazia que meus pais deixaram para mim. Ela será útil. Kaito pensou consigo mesmo. Que coincidência. Rias havia reconstruído sua antiga casa como uma mansão parecida com um castelo em sua localização original. Sua casa antiga havia sido movida intacta e estava localizada a apenas 3 ruas de distância. Bem, se você insiste. Sim, vamos nos encontrar lá amanhã depois que você terminar. É melhor chegar 1 ou 2 horas mais cedo. Precisamos fazer algumas preparações. Tudo bem. Yor lembrou que ainda tinha missões de assassinato hoje e amanhã. Seria um período agitado. Como Yor tinha uma missão para eliminar traidores naquela noite, Kaito não ficou muito tempo no apartamento dela. Após confirmar o horário do encontro para o dia seguinte, ele se despediu. Quanto a Yor, ela nem trocou de roupa, saindo direto para eliminar seus alvos em seu vestido preto. Teletransportando-se de volta para casa, Kaito descobriu que Rias e os outros ainda não haviam retornado. Ele foi o primeiro a completar sua tarefa. Ele se jogou no sofá, massageando as têmporas e expirando devagar. Amanhã seria frenético. Não apenas ele precisava reorganizar a vila, mas também tinha que considerar todos os detalhes da coabitação para evitar deslizes. Então ele ficou ali sentado, descansando com os olhos fechados enquanto repassava mentalmente vários cenários para o dia seguinte, preparando contramedidas com antecedência. Por volta das 8 da noite, os círculos de teletransporte ativaram-se um após o outro enquanto Rias e os outros voltavam, tendo completado suas tarefas. Ah, sinto muito pelo atraso. Vou começar o jantar agora mesmo, disse Ásia se desculpando, trocando de roupa rapidamente para ir à cozinha. Não se preocupe, Ásia. Vamos pedir comida hoje à noite. Você merece um descanso. Kaito se importava com Ásia e não queria que ela se sobrecarregasse. Essa é uma boa ideia. Vou ligar e pedir algo. Todos trabalharam duro em suas tarefas hoje. Rias também se importava com seu clã, pegando o telefone com um sorriso e pedindo um banquete. Ásia sorriu também. Ela amava essa atmosfera. Comparada à sua vida na igreja, era incomparável. Ser capaz de viver harmoniosamente com todos assim, cercada pelo cuidado e afeto deles, fazia com que ela se sentisse incrivelmente feliz. Logo o jantar chegou. Depois que terminaram de comer, todos seguiram suas rotinas noturnas habituais, banho, treino, etc. Apenas Kaito permaneceu no sofá, perdido em pensamentos. O que houve?
Você parece exausto hoje. Akeno Imejima aproximou-se, inclinando-se em direção a ele. Recém-saída do banho, ela usava um fino yukata branco, sem nada por baixo. Ao se inclinar, o decote baixou, revelando um busto farto. Apenas pensando nos detalhes da tarefa de amanhã. É uma situação um pouco complicada, Kaito explicou com um sorriso fraco. Não estou exatamente cansado, apenas passei o dia todo correndo e não sinto vontade de me mexer. Ah, é? Coitadinho. A expressão de Akeno tornou-se sedutora enquanto ela sentava no colo de Kaito, com os braços ao redor dos ombros dele. Nesse caso, deixe Akeno confortar você e revitalizar seu espírito. Olhando para as pernas longas e esguias de Akeno, Kaito ficou sem palavras. Essa posição era quase demais para suportar. Ele estava definitivamente excitado. Akeno sorriu triunfante, cobrindo as orelhas dele com beijos. O hálito quente dela arrepiou a nuca dele, enviando calafrios pela espinha. Akeno, uma voz de desaprovação veio do lado. Rias, tendo terminado seu banho, voltará para a sala de estar. Ela imediatamente flagrou Akeno tentando seduzir Kaito e falou em um tom gélido. Eu nunca posso baixar a guarda perto de você, posso? Disse Rias friamente. Akeno, ainda agarrada a Kaito, respondeu com um sorriso. Qual o problema? Honestamente, Rias, você é tão mesquinha. Ela então mordiscou a orelha de Kaito de brincadeira, com os olhos brilhando de travessura. Rias ficou sem palavras. Akeno-senpai, como você pôde? É a nossa vez hoje à noite. A Ásia aproximou-se, fazendo beicinho diante das ações de Akeno. Ela estava claramente com ciúmes. Kaito, com o rosto enterrado no abraço de Akeno, suspirou internamente. Essas mulheres eram difíceis de lidar. Tanto Rias quanto Akeno fizeram uma careta. De acordo com o rodízio estabelecido, era de fato a vez de Ásia e Xenovia compartilharem a cama de Kaito naquela noite. Com as regras definidas, elas relutantemente abriram mão dele. No quarto, na extravagante cama de 5 metros de largura, Kaito mal havia se deitado quando Xenovia e Ásia aconchegaram-se ansiosamente, uma de cada lado, com os braços em volta da cintura dele. Tão quente, Ásia murmurou satisfeita, pressionando-se contra Kaito. Olhando para o comportamento afetuoso de Ásia, a expressão de Kaito suavizou. Ele abraçou gentilmente o corpo macio dela. Ásia, eu sempre vou te proteger. Ele beijou a testa dela com ternura. Esse gesto carinhoso trouxe lágrimas aos olhos da jovem freira, embora um sorriso feliz iluminasse seu rosto. Ela riu e chorou ao mesmo tempo, acenando repetidamente em êxtase. Eu te amo mais que tudo. Dominada pela emoção, Ásia iniciou um beijo apaixonado. Kaito beijou Ásia gentilmente, acariciando suas costas com ternura enquanto se entrelaçavam. Xenovia, observando a expressão de felicidade de Ásia, sentiu algo despertar dentro de si. Parecia bem agradável. Quando Ásia finalmente interrompeu o beijo com um gemido suave, Xenovia não conseguiu conter a antecipação. Minha vez agora. Vamos, deixe-me experimentar essa alegria também. Kaito riu suavemente guiando Xenovia para se inclinar, de costas para ele. Na manhã seguinte, parado diante do espelho, Kaito examinou as marcas de arranhões em suas costas, fazendo uma careta de leve. Céus, Xenovia tinha sido selvagem. Ela chegou a tirar sangue. Desculpe, eu me empolguei um pouco. Xenovia aproximou-se com um toque de embaraço na voz. Ela o abraçou como pedido de desculpas e lambeu gentilmente os ferimentos. Isso deve fazer você se sentir melhor. Kaito não pôde deixar de rir. Não é tão sério. Podemos apenas pedir para a Ásia curar com a arma sagrada dela mais tarde. Na verdade, mesmo sem qualquer tratamento, o físico atual de Kaito cicatrizaria rapidamente. No entanto, quando se tratava de cura, as habilidades de Ásia eram inigualáveis. Eu serei mais cuidadosa da próxima vez. Xenovia estava estranhamente tímida, surpresa por quão perdida no momento ela havia ficado. Até agora, ela ainda conseguia saborear a memória. Oh não, ela estava ficando viciada. Ela estava se perdendo? Mas então Xenovia percebeu algo. Ela já era um demônio, não era? Ela não era mais uma santa sacerdotisa. Como um demônio, não era perfeitamente normal entregar-se ao desejo. Então estava tudo bem. Como era sábado, todos tinham uma agenda cheia de tarefas. Após um breve descanso, todos partiram às pressas. Kaito trocou um beijo carinhoso com Rias antes de se despedir dela, então se teletransportou para sua antiga casa realocada. Capítulo 145. Retornando a casa após um período de ausência, Kaito não pôde evitar uma pontada de nostalgia. Parando para pensar, não fazia pouco tempo que ele havia atravessado para este mundo? Mal havia passado meio ano ao todo. Por que parecia que tinha sido muito mais tempo? Bem, muita coisa havia acontecido. Saindo de seus devaneios, Kaito deu um pequeno sorriso e começou a limpar. Usar magia sagrada para as tarefas domésticas era moleza, e ele rapidamente arrumou toda a vila por dentro e por fora. No processo, ele desenterrou uma coleção de lingeries, meias calças e sutiãs, remanescentes da estadia anterior de Rias e seu grupo. Ele incinerou tudo sem pensar duas vezes. Não sentiu remorso. Se ele quisesse, tinha certeza de que Rias e as outras ficariam mais do que felizes em satisfazer suas preferências. Após a limpeza, Kaito seguiu para outras preparações. Ele organizou pares de chinelos, 2 escovas de dentes, uma com a pasta de dentes espremida até a metade, como se tivesse sido usada, e pendurou roupas no cabide.
criando a ilusão de vida cotidiana. Ele até colocou algumas roupas no varal da varanda para secar. No entanto, as roupas de Yor precisavam vir da própria Yor, então ele pendurou as suas próprias por enquanto. No quarto, ele aprimorou ainda mais o ambiente de um espaço compartilhado, chegando ao ponto de colocar uma foto emoldurada de si mesmo e Yor sorrindo para a câmera. Ele ocupou-se até o final da tarde, finalmente parando para avaliar seu trabalho. Excelente! Sua parte das preparações estava completa. Agora tudo o que restava era esperar por Yor. Verificando a hora, ele percebeu que ela deveria estar chegando em breve. Deveria ligar para ela? Não, melhor não. Ela tinha sua própria missão, e ele não queria incomodá-la, potencialmente atrapalhando seu trabalho. Enquanto isso, Yor esperava ansiosamente pelas instruções de seu contato. O que está acontecendo? Ele disse que enviaria as informações a esta hora. Oh não, porque justo hoje o lojista está atrasado. Embora ele tivesse se atrasado ocasionalmente, Yor geralmente não tinha compromissos urgentes, o que permitia que ela esperasse pacientemente. Mas hoje era diferente. Em apenas 1h30, Yuri chegaria à casa de Kaito-san, e ela não tinha feito preparação nenhuma. Justo quando sua ansiedade atingiu o ápice, o telefone tocou. Ela correu para atender instantaneamente. Lojista. Minhas desculpas, Yor. Eu me atrasei em uma reunião com um cliente bastante importante. Não tem problema, lojista. Por favor, passe os detalhes da missão. Pois não. Após receber as instruções, Yor saltou pela janela. A propósito, o apartamento dela ficava no 11º andar. Claro, ela não estava tentando suicídio. Ela conhecia o exterior de seu prédio como a palma da mão, sendo capaz de navegar por suas saliências e escadas de incêndio mesmo de olhos fechados, sem ser vista. Mais rápido, mais rápido. Se ela não se apressasse, não chegaria a tempo. O pânico impulsionava seus movimentos enquanto ela corria pelos telhados dos prédios residenciais, sua forma tornando-se um borrão, deixando apenas uma sombra fugaz em seu rastro. Ela chegou ao seu destino em meros 10 minutos, chutando a porta do esconderijo de seu alvo. Bang! Lá dentro, dezenas de guarda-costas em ternos pretos olharam para ela em um silêncio atônito. Peço sinceras desculpas, mas estou com um pouco de pressa. Poderiam, por favor, entregar suas vidas para mim rapidamente? Yor perguntou educadamente. Os homens trocaram olhares confusos. Então, os indivíduos engajados em uma troca de informações ao fundo da sala reagiram. Matem-na! Peguem-na! Eles sacaram suas lâminas e atacaram. Eles evitaram usar armas de fogo por medo de fogo amigo no espaço confinado. Mas mesmo com armas, eles não teriam tido chance contra Yor. Nesse momento, Yor não tinha tempo para tais considerações. Apenas um pensamento consumia sua mente. Ela ia se atrasar. Ela mergulhou na multidão. Lâminas quebraram e homens corpulentos foram lançados pelo ar como bonecos de pano, caindo a 10 metros de distância, incapacitados. Impulsionada pela urgência da situação, ela liberou toda a sua proeza de combate. De volta à vila, Kaito sentou no sofá com a expressão impassível. Yor estava atrasada. Ele olhou para a hora. Yuri Briar chegaria a qualquer minuto. Mas Yor não estava em lugar nenhum, e as preparações dela estavam incompletas. Será que ela teve problemas? Deveria ir procurá-la? Mas ele não tinha ideia de onde ela estava. Ele pegou o telefone e descou o número dela, mas caiu direto na caixa postal. Ela não estava em casa. Ela nem sequer tinha um celular. Kaito coçou o queixo, preocupado. À medida que o horário marcado com seu futuro cunhado se aproximava, ele suspirou internamente. Não tinha jeito. Ele teria que recorrer à alteração das memórias de Yuri, um reinício arriscado. Embora fosse uma aposta perigosa, ele não tinha outra escolha a essa altura. Ele teria apenas que agir conforme a situação. Ele levantou-se para sair, mas assim que abriu a porta viu Yor, coberta de sangue, saltar do telhado com uma mala na mão. Estou atrasada, Kaito-san. Sinto muito. Olhando para Yor encharcada de sangue, Kaito olhou para o telhado. Ela acabará de pular do 3º andar. Para um demônio como ele não era nada, mas Yor era apenas humana. Suas habilidades físicas eram extraordinárias. Tudo bem, você conseguiu. Ainda há tempo. Kaito soltou um suspiro de alívio e rapidamente conduziu Yor para dentro. Eu já vi o Yuri. Ele estará aqui em 2 minutos no máximo, disse Yor ansiosamente. Certo, deixe isso comigo. Você vai tomar um banho. Olhando para Yor coberta de sangue, Kaito a encaminhou para o banheiro. Dê-me suas roupas. Eu as lavarei para você. Dentro do banheiro, Yor despiu-se rapidamente, suas roupas manchadas de sangue descartadas no chão. Ela abriu a porta apenas uma fresta, o rosto corado enquanto entregava as vestes para Kaito. Ele pegou as roupas e as jogou na máquina de lavar. Mesmo na pressa, lembrou que itens delicados não deveriam ser lavados na máquina, então pegou as roupas íntimas dela ainda quentes e as colocou sobre a cama no quarto. Yor enxagou o sangue às pressas no chuveiro enquanto Kaito rapidamente abria a mala dela e pendurava suas roupas. Assim que ele terminou, a campainha tocou. Kaito soltou o ar, guardou a mala sob a cama no quarto e foi atender a porta. Parado do lado de fora estava um jovem entusiasmado com uma postura notavelmente ereta. Ele segurava um enorme buquê de rosas. O jovem parou, olhando além de Kaito para dentro da casa antes de perguntar educadamente. Com licença, esta é a residência de Yor Briar? Eu sou o irmão mais novo dela. Sim, é aqui. Eu sou o namorado da Yor. Você deve ser o Yuri. Por favor, entre.
Kaito sorriu, observando o jovem que compartilhava uma leve semelhança com o Yor. Este era de fato o irmão dela, mas por que ele estava trazendo rosas para a irmã? Quando viu as rosas, Kaito chegou a se perguntar se tinha cometido um erro. Hein? Você é o namorado da minha irmã? Yuri paralisou, examinando Kaito da cabeça aos pés, sua expressão uma mistura de surpresa e suspeita. Você é tão novo. O coração de Kaito saltou uma batida. A alteração de memória falhou. Rias o havia avisado que organizações como o Serviço de Segurança do Estado tinham contato prévio com demônios e anjos. Seus membros principais geralmente passavam por treinamento especial e consumiam poções específicas de poder demoníaco para resistir à manipulação mental. Parecia que Yuri Briar havia recebido tal treinamento. A mente de Kaito disparou, mas seu comportamento externo permaneceu calmo e composto. Todos que não me conhecem dizem isso. Apesar da minha aparência, eu tenho 25 anos. Engana, não é? Ele sorriu calorosamente, afastando-se para deixar Yuri entrar, sua expressão e postura impecáveis. Já que a alteração de memória não funcionaria, ele recorreria a mentiras. Nessa situação, mentiras eram mais eficazes do que memórias alteradas. Yuri continuou cético, mas entrou na casa. Ele observou Kaito cuidadosamente, notando sua compostura. Por alguma razão, ele sentia que, embora Kaito estivesse de costas, ele era completamente legível, sem uma única fraqueza discernível. Este homem definitivamente não era comum. Como um agente secreto de elite, os instintos de Yuri diziam que Kaito era um indivíduo altamente capaz. Sua irmã está tomando banho. Por favor, sente-se. Kaito serviu um copo de água para Yuri e o ofereceu. A reação de Yuri foi imediata e explosiva. Minha irmã está tomando banho na sua casa. Isso não é um pouco, é prematuro. Há algum problema com isso? Nós estamos morando juntos há bastante tempo. Kaito rebateu com um olhar confuso. Yuri, droga, ele não podia argumentar contra isso. Desgraçado, se eu descobrir que você está enganando a minha irmã, não vou deixar barato. Yuri fervia internamente. Enquanto isso, no banheiro, Yor estava em estado de pânico. Em sua pressa, ela entrou sem pegar nenhuma roupa limpa. Agora, embora tivesse lavado sangue, suas roupas sujas estavam na máquina de lavar. Ah, o que ela deveria fazer? Capítulo 146. Yor sentiu um nó de ansiedade no estômago. Se ela estragasse tudo agora, ficaria completamente mortificada. Yuri havia chegado e Yor estava encurralada no banheiro sem outra opção. Respirando fundo, ela chamou. Kaito. Na sala de estar, tanto Kaito quanto Yuri ouviram a voz de Yor. Estou aqui. O que aconteceu? Eu esqueci de pegar uma muda de roupa antes de entrar no banho. Você poderia trazer para mim? A voz de Yor estava carregada de constrangimento. Seu rosto ardia em brasas. Como eu pude ser tão descuidada? Ela gritava internamente. Apesar de sua natureza distraída, ela não era imune ao sentimento de vergonha. Um momento de silêncio pairou na sala. Kaito lembrou-se de como havia apressado Yor para o banheiro momentos antes. Não houve um segundo a perder. Claro, só um minuto. Vou buscá-las para você. Ele respondeu naturalmente, então se voltou para Yuri com um sorriso de desculpa. A Yor pode ser um pouco avoada às vezes, haha. O rosto de Yuri permaneceu impassível, enquanto por dentro sua mente era um turbilhão de tormento. Minha irmã esqueceu as roupas e precisa que o namorado as leve. Minha irmã esqueceu as roupas e precisa que o namorado as leve. Minha irmã esqueceu as roupas e precisa que o namorado as leve. Argue. Este homem. Ele deve morrer. Seus olhos praticamente saltaram com uma fúria injetada de sangue, mas Yuri lutou para se conter. Ele é o namorado dela. Isso é normal, perfeitamente normal. Quando Kaito se levantou e abriu a porta do quarto, Yuri não resistiu em espiar para dentro. Ele imediatamente avistou os itens sobre a cama. As roupas íntimas de Yor. Yuri, pá! Foi como se uma flecha perfurasse seu coração. Kaito retirou um conjunto de roupas limpas do armário, um vestido vermelho justo e uma calça capri preta e esguia. Devem ser as roupas casuais da Yor, ele pensou. Ele só a tinha visto em seu traje preto de assassina antes. Então Kaito abriu outra porta do armário e pegou um conjunto de roupas íntimas limpas. Ele mesmo as tinha colocado ali mais cedo. Havia vários sutiãs de diversos estilos e cores, desenhados para uma figura madura. Incerto sobre quais peças combinavam, ele pegou um conjunto ao acaso. Yuri observava os movimentos praticados de Kaito enquanto ele buscava as roupas, e outra pontada de ciúme retorceu suas entranhas. Tão praticado. Eles devem estar morando juntos há algum tempo. Kaito chegou à porta do banheiro com as roupas e bateu suavemente. Yor trouxe suas roupas. A fechadura deu um clique e a porta se abriu apenas uma fresta. Yor espiou para fora, com o cabelo molhado e gotas de água aderidas aos seus ombros nus. Ela estendeu a mão, com o braço rosado pela água quente. Obrigada, Kaito. Sairei logo. Faça companhia ao Yuri por mais um pouco. Com isso, ela recolheu rapidamente a mão e fechou a porta com um clique suave, com o rosto queimando de vermelho. Ela não tinha consciência das conclusões que Yuri estava tirando. Esse é claramente o olhar de uma mulher apaixonada. Eles estão tão confortáveis um com o outro assim? Sniff, contanto que ela esteja feliz. Kaito voltou para a sala. Momentos depois, Yor saiu do banheiro, já vestida. Talvez fosse o viço pós-banho, mas ela parecia sedutora e cativante.
Seu longo cabelo escuro, geralmente preso, caía livremente sobre os ombros e pelas costas. Não havia como negar o charme maduro que ela exalava, uma qualidade que nem Rias nem Akeno possuíam. Mas Kaito não teve tempo para admirá-la. Seus olhos se estreitaram, focando nas gotas de água que pingavam do cabelo de Yor no chão. Elas estavam tingidas de rosa. O sangue não havia saído totalmente do cabelo dela. Yor estava alheia a esse detalhe crucial. A água tingida de sangue não era incrivelmente perceptível em seu cabelo escuro, mas contra os azulejos brancos do chão, destacava-se nitidamente. Kaito rapidamente pegou uma toalha vermelho escura no banheiro. Seque seu cabelo. Não queremos que você pegue um resfriado. Ele pegou o secador, fez Yor se sentar e começou a secar o cabelo dela por trás. Simultaneamente, ele limpou discretamente as gotas tingidas de sangue do chão com o pé. Yor estava agitada com a atenção dele e lutava para manter a compostura enquanto ele secava seu cabelo. Percebendo o possível desconforto dela, Kaito sutilmente apresentou a palma da mão diante dos olhos dela. Os vestígios tênues de sangue eram claros de se ver. Yor, uma onda de gratidão a percorreu. Ele a havia salvado novamente. Se ele não tivesse sido tão rápido no raciocínio, ela teria sido exposta. Yor estremeceu com o pensamento. Kaito, com uma expressão gentil, terminou de secar o cabelo dela, evaporando discretamente as manchas de sangue restantes em sua mão com um toque de magia. Felizmente Yuri não notou nada de errado. Após o cabelo estar seco, Yor o deixou solto em vez de prendê-lo como de costume. Ela parecia particularmente deslumbrante com o cabelo solto, exibindo toda a beleza de uma mulher madura. Yuri observava hipnotizado. Ah, minha irmã está tão linda hoje. Ele fervia internamente, e seu ressentimento em relação a Kaito, que acabará de tocar intimamente o cabelo de sua irmã, intensificou-se. Eu quero quebrar as mãos dele, fazê-lo implorar por misericórdia com minhas técnicas de interrogação. Irmã, ter um namorado secreto por tanto tempo, é uma grande surpresa. Por que não me contou antes? Yuri fingiu um tom de censura ferida. Eu esqueci, respondeu Yor com o rosto perfeitamente sério. Yuri, hein? O coração de Kaito saltou uma batida. Que tipo de resposta era aquela? Yuri estava estupefato. Mas, eu te perguntei antes se você tinha um namorado. É que eu esqueci que tinha esquecido de te contar que eu tinha um namorado. Kaito, ele sentiu uma onda de impotência a lavá-lo. Sério isso? É algum tipo de boneca russa de esquecimentos? Ela pode responder tudo com eu esqueci. Essa distração é aterrorizante. Ele olhou para Yuri, já formulando uma maneira de salvar a situação, apenas para encontrar Yuri com um olhar totalmente convencido. Entendi. Se é o que você diz, irmã, então não há problema. Hein? Kaito estava completamente perplexo. Sério? Ele acredita nisso? Onde está o cérebro dele? Mesmo sem usar o cérebro, até o dedinho do pé dele deveria estar dizendo que algo estava errado. Ele desliga completamente o cérebro perto da Yor? Isso não é apenas complexo de irmã, é patológico. Kaito percebeu de repente que esses dois irmãos eram uma dupla verdadeiramente notável, completamente absurdos. Tal irmã, tal irmão. Suspiro. De alguma forma, ele conseguiu navegar por mais um momento crítico. Até Kaito estava surpreso com sua sorte. A propósito, eu trouxe um vinho tinto. Por favor, aceite. Yuri apresentou o item que escolheu cuidadosamente. Vou deixá-lo bêbado e fazê-lo confessar tudo. Ele pensou triunfante. Kaito aceitou o vinho graciosamente, expressando seus agradecimentos. Quanta consideração a sua. Vamos todos desfrutar dele esta noite. Ele buscou taças e abriu a garrafa. Enquanto o vinho respirava, Yuri perguntou casualmente. Ouvi dizer que você trabalha para o Serviço de Segurança do Estado, Kaito. Em qual departamento? Seja educado, Yuri. Ele é seu cunhado. Yor interveio. Vocês ainda não são casados. Yuri retrucou, com suas presas metaforicamente à mostra. Kaito sorriu. Eu tenho apenas um cargo administrativo simples no departamento de auditoria. Yuri assentiu com uma expressão ilegível. Aquele departamento, hein? Ouvi dizer que eles pegaram alguém vazando informações recentemente. Ele foi encontrado morto em sua própria casa em circunstâncias misteriosas? Sério? Fico feliz em ouvir que esse traidor teve o que merecia. Kaito respondeu casualmente. Os olhos de Yuri brilharam, com um sorriso de escárnio nos lábios. Exatamente como eu suspeitava. Peguei ele na mentira. De fato, houve um traidor recentemente, mas não no departamento de auditoria. Esse cara parece estar completamente por fora do que acontece dentro da agência. De fato, seja traidor ou criminoso, qualquer um que ameace a nação que minha irmã ama não terá permissão para viver. Yuri declarou com o olhar fixo em Kaito. Kaito manteve a compostura, com a diversão brilhando em seus olhos. Capítulo 147. Ele está me testando, não está? Kaito não sabia nada sobre o Serviço de Segurança do Estado. Talvez o traidor de quem Yuri falava nem fosse do departamento de auditoria. Apesar de saber que era uma armadilha, Kaito entrou direto nela. O que ele teria a temer? Quando Yuri fosse ao departamento verificar as informações dele, uma surpresa o estaria esperando. Então ele não teria escolha a não ser acreditar. Como ele havia pedido ajuda a Rias, Kaito estava 100% certo de que a fabricação da identidade seria impecável. Deixe-o investigar o quanto quiser. Na verdade, Kaito esperava que ele investigasse. Como as mentiras dele poderiam resistir ao que Yuri veria com os próprios olhos?
No entanto, as ações de Kaito tiveram um inconveniente. Sementes de dúvida já haviam sido plantadas na mente de Yuri. Ele observava Kaito e Yor, sentindo algo estranho na interação deles. Eles não estavam sendo um pouco educados demais um com o outro? Pelo menos durante o tempo em que Yuri estivera ali, o comportamento deles parecia um tanto forçado. Não era Kaito quem parecia rígido, era sua irmã. Mas sua irmã certamente tinha seus motivos. Talvez ela estivesse sendo atenciosa com os sentimentos dele. Sim, devia ser isso. Yuri confiava em sua irmã completamente. Portanto, o problema devia estar em Kaito. Se ele estava mentindo sobre seu trabalho, então ele deve ter enganado sua irmã também. Imperdoável. Eu vou expô-lo. A propósito, como vocês dois se conheceram? Nós nos conhecemos em um restaurante. Yor respondeu com um sorriso. Ele não parava de olhar para mim. Kaito a havia preparado para essa conversa, então ela respondeu com fluidez. Kaito sorriu timidamente. A Yor é tão linda, eu não pude evitar dar algumas olhadas. Yuri virou estátua. Ele sempre se dirigia à irmã formalmente, mas Kaito usava o nome dela com tanta casualidade. Maldito seja. O pobre Yuri só podia espumar de raiva silenciosamente. O pensamento de sua irmã possivelmente sussurrando coisas doces como querido, em particular o fazia arder de inveja. Ele pegou a garrafa de vinho, ignorando Kaito e Yor, serviu-se de uma taça grande e a virou de um só gole. Vinho amargo, coração amargo, soluço. Kaito observou a mudança repentina no comportamento de Yuri com uma expressão sem palavras. Ele já está bêbado. Ficar bêbado depois de apenas uma taça? Que fraco. No entanto, a suspeita de Yuri em relação a Kaito o mantinha um pouco em guarda. Ele estava tramando como fazer Kaito baixar a guarda e revelar a verdade. Yor pegou sua taça de vinho e deu um gole, com os olhos brilhando levemente. Delicioso. Ela serviu-se de outra taça e a esvaziou. Um rubor subiu às suas bochechas. Kaito notou rapidamente o comportamento incomum de Yor. Yor? Ele perguntou, estreitando os olhos. Hein? O que foi? O rosto de Yor corou e ela balançou levemente. Um sobressalto de surpresa atingiu Kaito. Você é fraca para bebida também? Sério? E você ainda bebeu mais? Yor, sinceramente. Eu desviei o olhar por um segundo e você tomou outra taça. Kaito manteve a compostura, agindo como se fosse um cenário familiar. Ei! Por que feliz? Mais uma! O rosto corado de Yor assumiu uma qualidade sedutora com os olhos vidrados. Yuri, notando isso, riu. Você ainda é tão fraca para bebida, mana. Hein? Eu não estou bêbada. Eu ainda posso beber. Yor tomou a garrafa de vinho de Yuri e deu um grande gole direto dela. Kaito olhou para Yor e Yuri intoxicados, e uma dor de cabeça começou a se formar. Yuri ainda estava um pouco coerente, apesar de alegre. Mas Yor estava completamente bêbada. Ele esperava que ela não deixasse escapar nada que revelasse a verdadeira relação deles. Exatamente quando ele pensou isso, Yor olhou para ele com os olhos embaçados. Soluço. Hein? Kaito. Por quê? Tem dois de você. Você usou magia. Kaito gemeu internamente. Droga. Eu não esperava que a tolerância ao álcool da Yor fosse tão baixa. Isso é um erro de cálculo. Embora também suscetível ao álcool, o treinamento de Yuri como agente secreto de elite entrou em ação. A palavra magia o fez sobressair um pouco. Mana? Ele chamou, atraindo o olhar sonolento de Yor. Yuri, por que tem dois de você também? Você também usa magia. Kaito riu ironicamente e colocou a mão no ombro de Yor. Se você continuar bebendo, tudo neste quarto começará a usar magia. Ele guiou Yor para se apoiar nele, então se desculpou com Yuri. Desculpe, achei que poderíamos passar um tempo agradável juntos, mas acabei deixando a Yor beber demais. Vendo Yor apoiada em Kaito, as suspeitas de Yuri se dissiparam momentaneamente, descartando as palavras dela como delírios de bêbado. Então, o ciúme o lavou novamente. Como ele ousa ter tanta intimidade com minha irmã bem na minha frente? Mana, você é tão vergonhosa. Yuri moveu-se para ajudar Yor a se levantar, sem saber que os instintos de assassina de Yor haviam sido ativados pela proximidade de Kaito. Permitir alguém tão perto era um risco enorme para uma assassina. Enquanto sóbria, Yor conseguia se controlar, mas em seu estado de embriaguez, seu sistema de autopreservação estava no piloto automático. Conforme ela se aproximava da inconsciência, seus instintos a compeliram a afastar Kaito. Kaito sentiu a lufada de vento repentina e reagiu instintivamente com seus reflexos aprimorados de demônio, virando a cabeça no último momento. O empurrão destinado a Kaito atingiu em cheio Yuri, que acabará de chegar ao lado de Yor. Pum! O som do tapa ecoou alto. Yuri girou no ar e bateu contra a parede. Kaito. Ele encarou Yuri estirado no chão, momentaneamente atônito. Senhor Briar? Yuri levantou-se num salto, balançando a cabeça atordoada com uma marca de mão vermelha brilhante nítida em sua bochecha. Ele tossiu. Estou bem. Kaito observou enquanto o sangue escorria pela testa de Yuri, sem palavras. Ele tem certeza de que está bem? O tapa da Yor definitivamente teve força. Vendo que Yor possivelmente estava se preparando para outro golpe, Kaito reagiu rapidamente, puxando-a para perto e prendendo seus braços. Ele sentia ela lutando em seu abraço, mas não podia se dar ao luxo de soltá-la. Esta mulher é surpreendentemente forte. Uma pessoa comum não seria capaz de contê-la. Yuri sentiu uma pontada de amargura. Ela está brava porque eu interrompi o momento íntimo deles. Kaito suspirou e explicou a Yuri. Sua irmã parece estar completamente bêbada. Eu não estou bêbada.
Yor murmurou com os olhos turvos enquanto olhava para Kaito. Em seu estado intoxicado, o pensamento coerente havia sumido, substituído por um desejo de confessar suas preocupações mais profundas. Kaito, casa comigo, ok. Se eles se casassem, as pessoas parariam de prestar atenção nela, ela raciocinou. Kaito, Yuri, ela está pedindo para ele casar com ela. Casar? Yuri agarrou a garrafa de vinho novamente e engoliu o conteúdo restante. Casamento, casar com minha irmã. Yuri ardia de ciúme. Casar com Yor tinha sido seu sonho máximo desde a infância. Quando ele mostrou à irmã seu boletim perfeito quando criança, ela o recompensou com um beijo na bochecha. Daquele momento em diante, ele sonhou em se casar com ela. Mas agora, vendo a expressão petrificada de Yuri, Kaito soube que o jovem estava além da salvação. Sério, cara, seu complexo de irmã está fora de controle. Yuri bateu a garrafa de vinho na mesa. Vou para casa. Oh, tudo bem. Está ficando tarde. Eu o acompanho até a saída. Kaito ofereceu um sorriso de desculpa e deu tapinhas suaves nas costas de Yor. Vou apenas acompanhar seu irmão até a porta. Fique quietinha, ok? Ele depositou um beijo leve na testa de Yor. Capítulo 148. Ao ver Yuri se levantar, Kaito disse rapidamente, deixe-me chamar um táxi para você. Não precisa, eu mesmo consigo um, respondeu Yuri com a voz embargada pela emoção. Eu quis dizer que talvez fosse melhor chamar uma ambulância, rebateu Kaito de forma seca, já que o rosto de Yuri estava coberto de sangue. Sinceramente, era assustador que ele conseguisse sequer ficar de pé após o tapa de Yor. Esse par de irmãos, a constituição física deles era completamente anormal. Apesar da insistência de Yuri, Kaito o observou caminhar lentamente para longe. Ele sabia que seu cunhado não era comum, afinal, o homem era capaz o suficiente para se tornar um agente de elite. De volta ao lado de dentro, Yor estava deitada no sofá, completamente apagada. Você não aguenta bebida, então por que sequer bebe? Kaito pensou com um sorriso irônico. Felizmente a crise fora evitada e ele conseguirá enganar o cunhado, por enquanto. Ele se inclinou, tirou Yor do sofá e a carregou para o quarto. Yor subitamente ficou rígida, abrindo os olhos para encará-lo. Estou levando você para o seu quarto, explicou Kaito, surpreso por ela ter acordado. Yor olhou para ele por um momento, virou a cabeça e vomitou. Kaito. Bem, ambos os irmãos têm reações igualmente terríveis ao álcool. Nunca mais vou deixar você beber. Pensou consigo mesmo, carregando agora inconsciente Yor de volta para o quarto. Ele retornou à sala para limpar a bagunça, lavou as mãos e voltou ao quarto. Decidiu ficar e vigiar Yor, caso ela vomitasse novamente. Mortes por asfixia com o próprio vômito durante a embriaguez não eram inéditas. Embora provavelmente não acontecesse com Yor, ele preferia prevenir do que remediar. Kaito sentou-se calmamente na cadeira de balanço ao lado da cama, acendeu uma luminária de chão, puxou um livro de história da prateleira e começou a ler. Ele suspeitava que este mundo tivesse uma miríade de conexões com o seu anterior, por isso lia frequentemente textos históricos e de fato encontrara muitas semelhanças. Tarde da noite, ele colocou o livro sobre o peito, olhou para Yor, que dormia profundamente, e fechou os olhos na cadeira de balanço. Na manhã seguinte, após um longo sono, Yor finalmente acordou. Ela abriu os olhos, sentindo a cabeça ainda um pouco pesada. Então percebeu que estava deitada em uma cama desconhecida. Pescou confusa, sem ter certeza do que havia acontecido. Após 5 segundos completos, finalmente caiu a ficha. Certo, ela havia encontrado Yuri na casa de Kaito. Então lembrou-se de ter bebido, mas não tinha memória do que acontecerá depois. Os olhos de Yor se arregalaram. Ela tinha ficado bêbada? Como isso pôde acontecer? Sentou-se nervosa e viu Kaito sentado na cadeira de balanço ali perto, com um livro aberto no colo. Ela também notou uma bacia com água e uma toalha ao lado da cama. Parecia que Kaito passará a noite inteira acordado para cuidar dela. Yor foi instantaneamente tomada pela culpa. O que ela fizera ficando bêbada em um momento crucial? Ela saiu rapidamente da cama e foi até Kaito. Kaito? Ao ouvir a voz dela, Kaito acordou rápido, com o olhar calmo ao encarar Yor. Você acordou? Sim. Você passou a noite inteira acordado comigo? Sinto muito. Ainda é cedo. Você deveria voltar a dormir. Não precisa. Está na hora de levantar. Kaito sorriu levemente, fechou o livro e o colocou de volta na prateleira. Olhou para Yor e disse, seu irmão foi para casa depois de ver você bêbada ontem à noite. Sinto muito mesmo. Eu não esperava que isso acontecesse. Yor disse nervosa. Eu não disse nada de errado, disse. E na verdade não. Se serve de consolo, você foi ainda mais convincente enquanto estava bêbada. Kaito se espreguiçou. Quanto aos resultados, não deve haver problemas. Se Yuri voltasse e investigasse suas informações, encontraria a identidade que Rias havia preparado para ele. Ele até alterara a idade em seus documentos de identificação com antecedência. Deve ser mais do que suficiente para enganar Yuri. O que Kaito não sabia era que Yuri de fato investigara sua ocupação assim que retornou ao Serviço de Segurança do Estado. Mas o resultado não foi o conjunto completo de informações que Kaito esperava. Em vez disso, ele recebeu 3 palavras frias. Acesso negado. Yuri ficou atônito com o resultado. Droga, ele já era um capitão. Não conseguia nem acessar as informações de Kaito? Quão alto era o nível de segurança dele? Não admira que Kaito tenha agido como se não soubesse de nada sobre os eventos recentes no Serviço de Segurança do Estado. Ele operava em um nível completamente diferente.
Yuri perdeu sem especulações. Kaito, alheio a tudo isso, presumiu que Rias tivesse tudo providenciado. Mas antes que os preparativos de Rias pudessem ser finalizados, a identidade de Kaito já havia sido sinalizada, resultando no sigilo de suas informações em arquivos ultrasecretos. Os preparativos de Rias chegaram um passo tarde demais. Parecia uma coincidência, mas, em todo caso, a questão de sua identidade estava profundamente oculta. Aliviada com a resposta de Kaito, a ansiedade de Yor finalmente se dissipou e ela sentiu uma onda de gratidão. Por favor, perdoe-me por não ter sido de nenhuma ajuda, disse ela timidamente, lembrando-se de como Kaito não apenas ajudara a resolver seu dilema, mas também cuidara dela meticulosamente na noite passada. Ela estava profundamente tocada. Ele é gentil demais. Ele é realmente um demônio. Nesse ritmo, ela sentiria vergonha por ter entendido mal os demônios por tantos anos. Não se preocupe com isso. Eu estava apenas cumprindo minha obrigação contratual. Kaito sorriu gentilmente. Se precisar de mais alguma coisa, sinta-se à vontade para pedir. Tudo bem. Muito obrigada. Então eu vou indo. Aqui estão as chaves do meu apartamento. Você pode morar aqui de agora em diante. Passarei por aqui quando tiver tempo. Como agora eram publicamente um casal morando juntos, Kaito teria que visitar o local com mais frequência para evitar que suspeitas recaíssem sobre Yor. Yor aceitou as chaves alegremente. Contanto que pudesse continuar seu trabalho de eliminar traidores, ela estava satisfeita. Kaito despediu-se de Yor. Para manter as aparências, não se teletransportou. Em vez disso, Yor o acompanhou até a saída, encenando o papel de um casal amoroso sob os olhares atentos dos vizinhos. Suspiro, cumprir este contrato dá um bocado de trabalho. O fim de semana passou rápido e Kaito acompanhou Rias e as outras para a escola. A escola estava diferente hoje. O festival escolar de 3 dias estava prestes a começar. Estudantes corriam de um lado para o outro animados, fazendo preparativos. Kaito também foi puxado para várias atividades de decoração. Não tinha jeito. Esse tipo de trabalho precisava ser feito. Kaito pacientemente assumiu a tarefa de montar o local, surpreendendo seus colegas de classe. Eles esperavam que ele recusasse, mas ele aceitou prontamente. Vendo as expressões de surpresa deles, Kaito sabia o que estavam pensando. Ele não pôde deixar de se sentir exasperado. Ele não era nenhum misantropo. Considerava-se bastante normal. Apenas preferia evitar a socialização, estando cansado demais do mundo para se incomodar em interagir com os outros. Fora isso, tanto mental quanto fisicamente era perfeitamente normal. Podia ser sério quando necessário e ceder aos seus desejos quando fosse o momento certo. Era perfeitamente natural. Era realmente necessário pensar tanto sobre as coisas? Eles ainda não entendiam. Ora, o conselho estudantil estava encarregado da organização geral. Kaito, Rias e as outras ajudaram a montar o local. No entanto, Kaito avistou uma figura inesperada no palco, uma linda garota com Maria Chiquinhas pretas. Ela era incrivelmente fofa, vestida com uma fantasia de garota mágica, acenando alegremente para os estudantes. Estudantes que passavam a cumprimentavam com sorrisos, mas ali perto, Sona Citri, a presidente do conselho estudantil, observava com uma expressão de embaraço e exasperação. Toda vez que seu olhar caía sobre a garota das Maria Chiquinhas, ela sentia vontade de escondê-la e nunca mais deixá-la sair. Kaito, igualmente atônito, sussurrou para Rias. O que a Leviatã-sama está fazendo aqui? Provavelmente visitando a irmã, Rias sussurrou de volta. A garota de cosplay de garota mágica no palco era ninguém menos que Serafal Leviatã, um dos atuais 4 grandes reis demônio. Ela parece estar se divertindo muito, murmurou Kaito. Se não tivesse visto com os próprios olhos, quem acreditaria que essa garota fofa de Maria Chiquinhas era um dos 4 grandes reis demônio que governavam o submundo? Sona finalmente não aguentou mais. Ela deu um passo à frente e sussurrou. Leviatã-sama, você poderia por favor parar com isso? É? O que foi, Sona? Todo mundo parece gostar de mim. Serafal fez um pequeno bico, agindo de forma mimada com a irmã mais nova. Só mais um pouquinho, tá bom? Sona apenas ficou ali, sem palavras. Serafal pulou do palco e saltitou até a presidente do conselho estudantil, dizendo com um sorriso, é um reencontro raro com sua irmã. Você não deveria estar um pouco mais feliz? Ela se aproximou, sorrindo maliciosamente. Seu rosto está todo vermelho. Você está realmente feliz em ver sua irmã de novo, não está? Embora Sona não tenha dito nada, seu rosto ficou carmesim. Ela não suportava o comportamento infantil de Serafal, mas só podia suportar em silêncio. Rias deu um passo à frente com um sorriso e a cumprimentou educadamente. Serafal-sama, é bom vê-la novamente. Oh, Rias, há quanto tempo? Como você tem passado? Graças a você estou indo bem. Rias assentiu com um sorriso. Serafal-sama veio ver a Sona, certo? Hehe, mas a Sona não está demonstrando nenhum apreço. Que maldade. A Rei Demônio fez uma expressão triste e lamentável. Você claramente veio aqui para o festival escolar. Fim do vídeo. Ei, quer ouvir meus novos projetos antes de todo mundo? O segredo foi revelado. Seja membro no Patreon e libere agora o acesso antecipado a áudios exclusivos e inéditos. Te espero lá!